Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema que, olha, mudou bastante o jogo no atendimento ao trauma, né? É o controle daquela hemorragia externa grave, a que pode matar muito rápido, o famoso X, que agora a gente ouve falar que vem antes do ABCDE. Nossa conversa aqui se baseia em fontes bem importantes, tipo diretrizes do ATLS, que é referência mundial, né? Exato. E essa mudança ela é crucial. As fontes deixam isso muito claro. É quase contraintuitivo para quem aprendeu só o ABCD clássico, sabe? Mas num sangramento massivo, controlar esse X, bom, não é só o primeiro passo. É a condição para que o resto funcione. Não adianta nada ventilar, oxigenar se o sangue não está lá para transportar, né? Nossa, faz todo sentido quando a gente pensa assim. Então, o objetivo aqui é destrinchar o que essas fontes dizem sobre como agir, certo? Falar de torniquete, quando e como usar, da técnica de packing, né, o preenchimento, e daqueles locais mais chatos, tipo o pescoço. A lógica é aquela: o que mata primeiro, a gente trata primeiro. É isso. Perfeito. Esse X é exatamente isso. Controlar na hora um sangramento externo que você vê, que é grave, exsanguinante, o termo técnico, aquele que bota a vida em risco ali já. A prioridade é total. Identificou, tem que agir. Antes mesmo da via aérea, nesses casos. Entendi. E onde que essas hemorragias mais críticas costumam acontecer, segundo o que a gente leu? Olha, muito comum em membros, né? Trauma penetrante, tipo tiro, facada, ou fratura exposta que pega um vaso grande. Também pode ser feio em ferimento grande na face, couro cabeludo, sangra muito. E tem as áreas de junção, né? Pescoço, axila, virilha, onde artérias importantes ficam mais vulneráveis. Nessas horas, então, não dá para perder tempo. E para os membros, uma coisa que as fontes batem muito na tecla é o torniquete, né? Como algo que realmente salva vidas. Sem dúvida alguma. A indicação é bem direta, assim, sangramento forte num membro que a pressão com a mão não está dando conta, ou se o paciente já está chocado, sabe, pálido, suando frio pela perda de sangue, ou até numa situação tática que o socorrista precisa das mãos livres para outra coisa urgente. Certo. E a aplicação correta? Tem os detalhes importantes, né? O que as fontes mais destacam? Sim, fundamental. Aplicar uns 5 centímetros mais ou menos acima da lesão. Direto na pele se der é melhor. Nunca em cima da articulação, tá? Aí aperta, aperta firme mesmo, até o sangramento parar de vez. Você não deve sentir o pulso lá embaixo depois de apertar. E uma coisa crítico, anotar a hora. Escreve no torniquete ou na testa do paciente com caneta, mas tem que ter a hora exata. Entendi. E uma vez que colocou, ele fica lá, né? Nada de ficar afrouxando para ver como tá. Exatamente. Fora do hospital, num centro cirúrgico, mexer nisso pode ser desastroso. Reinicia o sangramento e aí é uma ponte, uma medida temporária até o cirurgião resolver lá dentro. Tá claro. Torniquete para membro quando a pressão não segura. Mas e quando não dá para usar torniquete? Aquelas áreas que você falou, axila, virilha, pescoço. Isso. Nesses locais, a técnica que as fontes indicam é o wound packing, o preenchimento da ferida. A ideia é como se você fosse lá dentro, comprimir o vaso que está sangrando, lá no fundo. E como é que faz isso na prática? Pega uma gaze e... Isso, pega gase, pode ser anormal mesmo, ou uma hemostática, que tem substância para ajudar a coagular, se tiver disponível. Aí você vai, com o dedo ou uma pinça, empurrando essa gase para dentro da ferida, sabe? Bem firme, camada por camada, começando lá do fundo mesmo. Preenche todo o buraco. E depois que preencheu tudo, aí sim, aplica uma pressão forte por cima, com a mão, contínua, por uns 3 a 5 minutos pelo menos. Parece simples, mas imagino que tenha que ser firme mesmo. E funciona bem para ferida funda? Funciona muito bem, especialmente nessas cavitárias. Mas ó, tem um porém importante nas fontes ENI. Não é para fazer packing em ferimento fundo no tórax ou no abdômen, se você suspeitar que comunica lá para dentro, sabe? Com a cavidade torácica ou abdominal. O risco é empurrar alguma coisa para dentro, piorar a lesão ou mascarar um sangramento interno grave. E entendi a precaução. Além disso, tem aqueles locais bem específicos, né? Pescoço, face. Eles exigem um cuidado diferente, certo? Sim, sim. No pescoço, por exemplo, a recomendação é combinar o packing da ferida com uma pressão digital. Você acha o ponto que está sangrando e aperta ali com o dedo. E, crucial,
evitar comprimir os dois lados do pescoço ao mesmo tempo, né? Para não ferrar a circulação cerebral. Faz sentido. E couro cabeludo? Aquilo sangra que é uma beleza, né? Sangra muito. Ali, às vezes, grampo cirúrgico rápido, uns pontos, ou até uma faixa bem apertada, uma bandagem compressiva, já ajuda a controlar temporariamente. Na boca é gaze para comprimir e tentar levar a cabeça, mas aí o cuidado maior é com a via aérea, né? Risco de aspirar sangue, às vezes precisa até entubar logo. Certo. Então, tentando amarrar tudo que as fontes mostram, a estratégia geral é: viu sangramento grave, haja rápido, sem hesitar. E a sequência parece ser pressão direta primeiro. Sempre. Ok. Se for membro e não der certo, torniquete. Se for área de junção ou outra ferida que não cabe torniquete, packing. É isso? Exatamente essa linha de raciocínio. Pressão direta, torniquete se aplicável e necessário, packing se indicado. E claro, manter a compressão e correr para o hospital para o controle definitivo. Essa ação rápida no começo é o que define muita coisa. E é interessante como as fontes reforçam que essas coisas básicas, né, um torniquete bem aplicado, uma gaze bem colocada, mãos que sabem o que fazer, salvam mais vidas, muitas vezes, do que equipamentos super avançados usados depois. Com certeza. O treinamento certo, a decisão rápida e correta ali na cena, isso faz uma diferença brutal. Não é só ter o material, é saber usar na hora certa. Fica então essa reflexão final, né, sobre como, no meio do caos de um trauma grave com sangramento, o mais básico, estancar o sangue que está saindo, é muitas vezes o que realmente vai salvar aquela vida. Quase um mantra, né? Isso mesmo. Segura o sangue, salva a vida. Simples e direto.